Você já sentiu que algo estava observando você, mesmo quando não havia ninguém por perto? Já teve a sensação de que um lugar comum esconde segredos sombrios? Hoje, eu vou te levar para dentro de uma história que vai te fazer questionar cada sombra, cada movimento, cada suspiro. Esta é a história de O Jardim das Almas Perdidas, um lugar que parece tranquilo à primeira vista, mas esconde um terror que ninguém poderia imaginar. Então, prepare-se, porque essa narrativa vai te deixar com os cabelos em pé. E, no final, eu quero saber, o que você faria no meu lugar? Vamos lá! Tudo começou quando me mudei para uma pequena cidade no interior, em busca de paz e tranquilidade. A casa era antiga, mas charmosa, com um jardim enorme que parecia saído de um conto de fadas. Flores coloridas, árvores frondosas e um lago cristalino no centro. Era o tipo de lugar que você vê em postais. Mas, desde o primeiro dia, algo me incomodou. O jardim tinha uma energia estranha, como se estivesse vivo. Às vezes, eu sentia que alguém me observava, mas, quando virava, não havia ninguém. E, à noite, os sons eram como sussurros vindos de lugar nenhum. Foi então que encontrei o diário. Ele estava escondido em um compartimento secreto da escrivaninha no quarto. Pertencia a Isabel, a antiga dona da casa. As páginas estavam amareladas e cheias de anotações, algumas tão desesperadas que as palavras pareciam saltar do papel. Isabel escrevia sobre o jardim. Ela dizia que ele era um portal, um lugar onde as almas perdidas se reuniam. Segundo ela, as flores não eram flores, mas sim manifestações das almas que haviam sido capturadas. E o lago era o coração do jardim, o lugar onde as almas eram consumidas. Ele está sempre observando, ela escreveu em uma das últimas páginas. Ele se alimenta da dor, do medo, da solidão. E, quando ele te escolhe, não há escapatória. Eu ri na hora, achando que era apenas a imaginação de uma senhora solitária. Mas, naquela noite, tudo mudou. Eu estava dormindo quando acordei com um barulho vindo do jardim. Era um som baixo, como se alguém estivesse arrastando algo pelo chão. Levantei-me e fui até a janela. O jardim estava iluminado por uma luz fraca, como se a lua tivesse decidido brilhar apenas ali. No centro, perto do lago, vi uma figura. Era alta e magra, com braços longos que quase tocavam o chão. Ela estava de costas para mim, mas eu sabia que não era humana. Foi então que ela se virou. Não havia rosto, apenas uma massa escura e pulsante, como se fosse feita de sombra viva. Ela se moveu em minha direção, e eu senti um frio percorrer minha espinha. Tentei me afastar da janela, mas não conseguia me mover. Era como se algo estivesse me segurando, me forçando a olhar. E então, ela falou. Você foi escolhido, a voz ecoou, vinda de todos os lados. Escolhido para se juntar a nós. No dia seguinte, decidi investigar. Fui até o lago, onde a figura havia aparecido, e encontrei algo que me deixou em choque. No fundo da água, havia objetos, relógios, joias, até mesmo roupas. Era como se o lago tivesse engolido pessoas inteiras. Foi então que percebi. As flores ao redor do lago não eram flores. Eram algo mais. Quando me aproximei, vi que elas tinham formas humanas, como se fossem feitas de carne e osso. E, no centro de cada uma, havia um rosto. Rostos de pessoas que eu reconheci. Eram os antigos moradores da casa. Você viu, uma voz sussurrou atrás de mim. Virei e vi Isabel. Ou, pelo menos, o que restava dela. Ela estava pálida, quase transparente, com os olhos vazios e a boca manchada de sangue. Ele está sempre observando, ela disse, com uma voz que parecia vir do fundo de um poço. O jardim se alimenta de nós. E, agora, ele quer você. Eu tentei fugir, mas o jardim não me deixou. As árvores se fecharam ao meu redor, e as flores começaram a se mover, como se estivessem vivas.
A figura sem rosto apareceu novamente, desta vez mais perto, mais real. Você não pode escapar, ela disse, com uma voz que ecoava em minha mente. Você é parte de nós agora, foi então que senti. Algo estava me puxando, me arrastando para o lago. Tentei lutar, mas não adiantou. A água estava gelada, e, quando entrei, vi os rostos. Eles estavam lá, debaixo da água, me observando, me chamando. E então, tudo ficou escuro. Acordei em casa, na minha cama. O sol já havia nascido, e o jardim parecia tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que não era um sonho. Desde então, o jardim não me deixa em paz. Às vezes, eu acordo no meio da noite, com os sussurros ecoando em minha mente. E, sempre que olho para o lago, vejo os rostos. Eles estão lá, me observando, me chamando. Mas o pior não é isso. O pior é que eu comecei a mudar. Minha pele está mais pálida, quase translúcida, e meus olhos brilham no escuro, como os daquela figura sem rosto. Às vezes, eu me vejo no espelho, e não reconheço a pessoa que olha de volta para mim. E, ontem à noite, aconteceu algo que me fez perceber que não há mais volta. Eu estava no jardim, olhando para o lago, quando senti uma força me puxando. Desta vez, não tentei lutar. Sabia que era inútil. Entrei na água, e ela estava quente, como se estivesse viva. No fundo, vi os rostos. Eles estavam sorrindo, como se estivessem felizes por eu ter voltado. E, então, percebi. Eu não estava mais sozinho. Eles estavam comigo. Dentro de mim. Agora, eu sou parte do jardim. E você, o que faria no meu lugar? Acha que eu posso escapar do destino que o jardim preparou para mim? Comente suas teorias e vamos juntos desvendar o que mais esse lugar pode esconder. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Comente e compartilhe as histórias com os amigos.